Oi pessoal, tudo bem? A gente está com uma série de aulas falando para você dos direitos trabalhistas dos trabalhadores rurais. Claro, ajuda o trabalhador rural e também ajuda o patrão rural. Dúvida interessante, professor, o que é uma plantação subsidiária ou intercalar? É esse tema que a gente vai conversar com você agora, trabalhador rural e patrão rural. É comum na atividade rural o patrão autorizar o seu empregado a plantar em determinada área e período ali da propriedade rural e também período do ano, uma cultura agrícola, uma cultura, né? Conhecida ali como plantação subsidiária ou intercalar, ou cultura secundária. Agora, os detalhes, hein? O empregado, nesse caso, faz jus à participação do resultado da colheita. Quando adotada a plantação subsidiária ou intercalar, esta deverá ser objeto de contrato separado conforme legislação. Que importante, vai ceder um espaço para o trabalhador plantar aí na propriedade rural? O trabalhador tem direito aos lucros, à venda ali, ele vai ter o percentual, mas precisa estar definido isso em contrato, isso é importante. Embora deve integrar o resultado anual a que tiver direito o empregado rural, não poderá compor a parte correspondente ao salário mínimo e também a remuneração geral do empregado durante o ano. Então tem que separar, por isso que tem que ter o contrato. Assim, no contrato de trabalho, deverá estar garantida ao empregado a percepção de, no mínimo, o valor mensal do salário mínimo, não sendo lícito o patrão vincular, vou te ceder a terra, vou te dar a semente, você planta aí, agora nesse período aqui, vou só manter o teu registro e não vou te pagar nada. Não pode, mas depois lá na frente, quando a gente colher, você vai arrebentar, você vai pegar muito dinheiro. Pessoal, não existe isso. Isso daí dá problema depois para o patrão rural, tá bom? Assim, no contrato de trabalho, deve estar garantido ali o mínimo, um valor mensal de pelo menos um salário mínimo, não sendo lícito um empregador rural misturar as coisas, alegando que é um complemento do salário, que depois ele vai tirar a diferença quando fizer a colheita. Poderá, porém, integrar o resultado anual a que esse tiver direito, para efeito do pagamento ali do 13º, do aviso prévio indenizado, outras verbas que também venham a perceber o empregado, compondo a base de cálculo juntamente com o salário contratual, como se compusesse um único contrato. Por isso que eu estou falando aqui, que são dois tipos de contrato, pessoal, nessa situação, do contrato ali intercalar ou do contrato subsidiário. O patrão mantém o registro desse trabalhador rural e faz um contrato, separado, onde que ele vai ceder esse espaço de terra para esse cultivo. Então isso daqui tem que ficar bem claro também entre os dois para evitar depois lá na frente tipos de chateações, tá bom? Se você é trabalhador rural, patrão rural, tá com dúvidas aí na contratação do funcionário, quer organizar a sua propriedade rural, o que você vai fazer? Vai mandar um aqui para a equipe do professor.